Todo propósito, uma boa noite, que alegria estar com você aqui nesse primeiro dia da semana, um dia muito importante, dia de nós aprendermos também da palavra de Deus. A semana não começa amanhã, começa hoje também é dia. Eu sei que muitos aí foram à sua igreja, ouviram já a palavra, oraram, mas lembre-se do nosso compromisso, ler um capítulo por dia, orar por algo que nós escolhemos diariamente e também tentar mudar naquilo que é preciso. Queria deixar uma dica aqui para você que está atrasado na leitura. Nós já estamos no dia 77 e eu sei que muita gente fica desmotivada porque perdeu aí vários capítulos, teve gente que ficou doente, teve gente que viajou. Meu querido irmão, não desanime. O importante é você ir acompanhando, e a minha dica é: acompanhe a leitura do dia e aos pouquinhos, ao longo dessa jornada toda, você vai colocando em dia aí os capítulos que ficaram para trás. Tá certo? Os vídeos vão ficar lá disponíveis para você acessar a hora que você quiser e você vai poder ir atualizar a sua leitura. Lembrando que os vídeos só são acessados por meio do link que é disponibilizado aqui neste grupo. Você pode convidar quantas pessoas quiserem para estar conosco nessa jornada. As pessoas começarem agora, vão acompanhar daqui para frente. Depois, se tiverem interesse, se acharem que vale a pena, podem ir lá e ler, né? Podem ler todos os capítulos e ver todos os vídeos aí disponíveis. Deus abençoe. Vamos lá, sem delongas, para Êxodo capítulo 27. Nos próximos vídeos, talvez no finalzinho, quando a gente acabar de falar do tabernáculo, eu vou disponibilizar aqui um vídeo que vai mostrar todo o tabernáculo em 3D. Consegui esse vídeo e vai servir aí para o nosso aprendizado. Hoje eu vou falar principalmente sobre o altar. Vou colocar aqui a imagem do altar para que você possa ver. O altar, ele vai ter um significado muito interessante. O texto nos diz em Êxodo 27 que Deus ordenou a Moisés da seguinte forma: farás também um altar de madeira de acácia. Lembrando, você sabe o que essa madeira representa. É uma madeira simples, uma madeira que representa a humanidade, a nossa humanidade, uma madeira cheia de nós, que nenhum carpinteiro gostaria de trabalhar. E o Senhor escolheu ela porque era madeira abundante no deserto. As pessoas teriam que procurar, arrancar suas raízes, trabalhá-la. Então, essa madeira representa a nossa natureza, uma madeira simples, mas que seria revestida com justiça, com honra. Essa madeira de acácia, então, é usada ali a medida daquela época, que é o côvado. Você sabe o que é o côvado? É a medida do seu dedo mindinho ao seu cotovelo, dá mais ou menos 46 centímetros. Quem tem um braço um pouquinho maior vai dar mais, quem tem um braço um pouquinho menor vai dar um pouquinho menos, mas mais ou menos meio metro é um côvado. Então, era a largura de 5 côvados, ela será de comprimento, 5 côvados de largura, ela é quadrada, né, no formato quadrado. E nos 4 cantos haveriam pontas que são traduzidas corretamente aqui como chifres. O chifre, no contexto do Antigo Testamento, significava poder. Na nossa cultura, chifre tem um significado muito pejorativo, mas naquela cultura, chifre era sinônimo de poder. Tanto que quando os reis eram ungidos, né, eles recebiam ali o óleo era derramado através de um chifre sobre a cabeça. Era o poder, e o óleo representava ali o Espírito de Deus. Então, os reis, os escolhidos por Deus, recebiam ali a unção de poder vinda dos altos céus. E 4 pontos. Esse formato quadrado é porque se acreditava, naquela época, na representação de todo mundo. É muito comum a expressão bíblica dos 4 cantos sopraram os ventos, os 4 cantos da terra. Não havia uma noção de exatidão do formato da terra, então costumava dizer que era dos 4 cantos, representando então o sacrifício que foi feito por completo, que alcançou a todos para os quais ele foi feito, para o propósito. A gente sabe que pela Bíblia o Senhor Deus revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós sabemos que Cristo veio salvar e morrer pela totalidade daqueles que são escolhidos por Deus, eleitos de Deus, aqueles que o Senhor veio dar a sua vida. Ele diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou para reaver as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Está lá em João 10. E esse altar também, ele teria alguns recipientes, nós vamos ver aqui, mais uma vez. Você vai ver aí pás, bacias, garfos, braseiros, e ele era todo feito de bronze, porque o bronze representa juízo. O bronze representa juízo. Ele seria ali trabalhado a oferta. Haviam 2 tipos de oferta, nós vamos falar mais à frente delas, mas uma das ofertas, mesmo que ela fosse oferecida em parte, havia essa oferta que era oferecida em parte, do qual o sacerdote participava. A pessoa participava, ela ficava com uma parte para comer com a sua família, o sacerdote com uma outra parte, e outra parte era dedicada a Deus. E havia o holocausto. O holocausto é quando a vítima, no caso ali a oferta, era entregue por inteira a Deus, e ela era queimada no altar até virar cinza, era completamente queimada. Qual que é o significado então desse bronze? O bronze era o metal ali utilizado, representava juízo,
era um metal extremamente resistente ao fogo, e esse altar simboliza a aniquilação da carne até que vire pó. Esse é o sentido. A carne sendo totalmente consumida pelo juízo até virar pó, para satisfazer sim a ira, né? Nós sabemos que o salário do pecado, à luz da Bíblia, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Aquele altar apontava então para o sacrifício. E claro, é para o sacrifício de Cristo Jesus. Há poder no sacrifício de Jesus. Os 4 chifres saindo da ponta do altar representam que há poder na morte de Jesus. Alguns acreditam que Jesus na cruz estava demonstrando fraqueza. Nada disso. Jesus na cruz estava dando um golpe na cabeça do inimigo, cumprindo o que a palavra disse, que ele veio esmagar a cabeça da serpente. O diabo fez de tudo para tirar Cristo da cruz, para convencer Cristo a não ir para a cruz, mas ele foi para a cruz pagar o preço por mim, por você, e lá na cruz ele gritou que está pago. A Bíblia vai nos dizer que o véu se rasgou de cima a baixo, o véu do templo, que separava o lugar santo dos santos, não mais o tabernáculo, lá na frente ao templo, de cima para baixo, porque foi Cristo que rasgou a dívida, a cédula de dívida que era contra nós. Cristo pagou o preço por nós. Portanto, esse altar aponta para o sacrifício de Jesus, que é eficaz, tem poder para salvar, para remir todo aquele que crê, todo aquele que acredita mesmo nessa morte, acredita que a morte ali na cruz aconteceu por ele. Lembrando que esse altar tinha varais que eram usados para serem levados. Esse altar, por que ele era móvel? Por que Deus, em cada lugar que foi, não fez um altar? Porque a adoração a Deus, irmãos, ela tem que ser exclusiva e da maneira que Deus exigiu. Existem alguns elementos que são introduzidos aí no culto a Deus e que acabam virando objetos de idolatria. Imagina se o povo de Israel fosse deixando altares para trás, as pessoas achariam ali que poderiam continuar adorando aquele local. E a ordem era clara. A ordem é que na hora que Deus mostrasse para o povo desmontar o tabernáculo e mover-se com o tabernáculo, foram mais ou menos 40 vezes que o tabernáculo foi montado ao longo do período aí que o povo passou no deserto. Nós vamos ver lá na frente que eles vão ficar no deserto antes de entrar na terra prometida durante 40 anos. E nós temos ali o átrio, né, do tabernáculo, que era aquela espécie de muro. O total era ali o máximo onde os israelitas poderiam chegar sem seus sacerdotes, era um átrio. Era o local onde se apresentava o sacrifício. Tinha mais ou menos 23 metros de largura por 46 metros de comprimento. E era um local onde as pessoas iam ofertar ao Senhor Deus, oferecer suas ofertas com alegria. E era um local de extremo prazer. O salmista nos diz que com amáveis são, Senhor, os seus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei nos teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu, refúgio. Ou seja, as pessoas tinham prazer de estar ali, adorando a Deus naquele ambiente, apesar do átrio ser o local mais próximo que elas podiam chegar ali do Santo dos Santos, era apenas o pátio. E também, aqui no texto, para a gente terminar, vai falar para nós sobre o azeite puro de oliveira. Eu contei aqui para vocês ontem no vídeo anterior sobre o verme, né, que produzia a cor escarlate, e como Deus, na sua providência, fez com que esse episódio com o verme apontasse para muita coisa que Cristo faz. O verme se grudava a uma árvore, a um madeiro, e dava a vida ali pelos filhos, pelas larvas, para que elas continuassem em seu ciclo, e depois a fixação era tão grande que aquela madeira ficava com aquela cor ali escarlate. Era dali que era tirada essa cor que foi usada aí na pigmentação do tecido. Assim também, pela providência de Deus, para se formar o azeite, as azeitonas deveriam ser esmagadas. Eu acredito também que essa providência de Deus para mostrar, apontar também para o sacrifício de Jesus. Esse azeite puro era feito através ali do total esmagamento das azeitonas. E as azeitonas esmagadas geravam ali um azeite que representa o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é representado pelo óleo muitas vezes na Bíblia. Nós vamos ver muitas vezes ao longo do nosso estudo aí que sempre o óleo representa a presença do Espírito do Senhor. Dei um exemplo aqui que os reis recebiam a unção ali, representando o Espírito do Senhor sobre eles. E aqui o Espírito Santo era quem era representado aqui nesse azeite. E o texto diz o seguinte, no versículo de número 20: ordenarás aos filhos de Israel que traga azeite de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Ou seja, o altar não poderia ficar apagado. Esse azeite ele servia para acender ali o altar, o fogo do altar,
e não deveria se apagar. Não deveria também se apagar a lâmpada ali do candelabro. Deveria estar aceso continuamente. Essa chama aqui representa a presença do Espírito Santo e a purificação que o Espírito Santo produz na minha vida e na sua vida, meu irmão. Nós precisamos verificar se as nossas lâmpadas estão acesas, se o altar está aceso. Nós precisamos verificar de maneira cotidiana se nós temos mantido a nossa sobriedade, a nossa vigilância, se nós temos buscado ao Senhor de verdade, temos sentido a presença do Senhor. Meu querido irmão, isso, sentir a presença do Senhor, experimentar a presença do Senhor, crescer no temor do Senhor, é uma obra que o Espírito Santo faz em nós. É de fato perceber-se cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, tem gente que acha que encher do Espírito é como um copo, que enche e transborda. Não. Encher do Espírito é como um balão. A gente pode buscar. A plenitude do Espírito nós vamos ter só no céu. Mas aqui na terra cabe sempre mais do Espírito Santo. É um ato contínuo do cristão, daquele que crê, buscar cada dia mais óleo, para que a sua luz não apague. Vamos lembrar que Jesus compartilhou conosco essa característica que é dele. Ele é a luz do mundo e ele também diz que nós somos a luz do mundo. E nós só somos a luz do mundo porque ele está em nós. Assim, quando a nossa luz brilha diante dos homens, a Bíblia diz que os homens glorificam ao Deus Pai que está nos céus. Mas não é a nossa luz própria, é a luz que nós produzimos porque conhecemos Jesus. Porque nós conhecemos o amor de Deus, nós somos capazes de demonstrar amor pelo próximo. Porque só ama quem conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando nós amamos e manifestamos as nossas boas obras ao mundo, as pessoas glorificam ao Deus Pai que está nos céus. Meu querido irmão, que a sua vida seja oferecida ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como a Bíblia diz. Mas lembrando que o seu sacrifício hoje, ele só é aceito porque o sacrifício maior e poderoso foi feito por você na cruz. E esse sacrifício foi pelo Cordeiro de Deus que tinha pecado no mundo. Ele deu a vida por você. Ele te santificou. E é por isso que hoje Deus aceita as suas obras, Deus aceita aquilo que você faz, Deus aceita o seu sacrifício vivo, Deus aceita o seu viver para Ele, ainda que seja imperfeito, porque Cristo, que é perfeito, já pagou o preço por você. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo da Palavra de Deus.